a palavra de Deus no livro escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 22 a 28. A primeira mensagem que foi anunciada depois da ressurreição de Jesus Cristo, 40 dias esteve com os discípulos, sobe aos céus e passado 10 dias o Espírito vem, Espírito Santo, e dá condições para que Pedro anunciasse tudo aquilo que todos precisam. Tudo aquilo que todos precisam. Então, se situaram? Morte de Jesus, 3 dias de ressurreição, 40 dias com os discípulos, 10 dias volta o Espírito Santo para fazer algo extraordinário nas nossas vidas. Ele mandou o Espírito Santo. Tudo o que todos precisam saber. Capítulo 2, versículo 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Tudo o que todos precisam ouvir, saber. Uma realidade extremamente materialista, como nós vivemos nos nossos dias. Pensar que é possível ter alegria, ter vida, ter paz, ter esperança. É tudo isso que todos precisam saber. É um conhecimento que vem percorrendo a história da humanidade. A palavra de Deus diz que antes que o mundo fosse criado, Deus já tinha esse plano impressionante de entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar, para ao terceiro dia ressuscitar, estar com os discípulos e com outras pessoas durante 40 dias, subir aos céus e depois de 10 dias descer o Espírito Santo com a missão específica de trabalhar com a minha e com a sua vida, para que nós possamos viver a realidade de nós dizermos: eu sou amigo de Deus. Não tenha medo de dizer não. Porque Jesus mesmo disse: não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Então nós vivemos hoje tanta informação, tanto conhecimento, tentando melhorar a vida das pessoas. Um pesquisador da saúde, ele fez uma afirmação interessante. Tudo que nós sabemos de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, que conseguimos fazer um arquivo aí durante 10 mil anos,
Em 2 anos, nós vamos duplicar isso. Mas as pessoas continuam tristes, as pessoas continuam insatisfeitas, as pessoas continuam com um vazio dentro de si. Porque não adianta você multiplicar conhecimento científico se você não tiver acompanhado o conhecimento espiritual. Então, tudo que todos precisam saber. Vamos orar por isso? E a promessa, o resultado, tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, né? E me encherás de alegria na tua presença. Nós já lemos juntos aqui que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu sei que você já procurou ter alegria, ter paz, ter tranquilidade, com muitas outras alternativas, mas hoje, só Jesus, só o Espírito Santo, porque essa é a vontade do Pai. Vamos orar? Que eu faça com que eu e você possamos viver esse resultado da missão de Jesus Cristo, da descida do Espírito Santo, dessa mensagem que foi pregada há 2000 anos e que não precisa ser mudada. Interessante, né? A ciência muda, a mensagem de Cristo continua. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque tudo aquilo que nós precisamos saber para ter uma vida, mas vida de verdade, uma vida plena, uma vida de paz, de esperança, uma vida fundamentada no perdão que Jesus Cristo conquistou para nós ao morrer em nosso lugar, a nos libertar de toda a culpa. Nós te agradecemos porque nesta noite nós sabemos que o único recurso que faz com que nós possamos ter essa vida é conhecer o teu Filho na plenitude do poder do Espírito Santo. Abençoa cada servo teu, cada vida que está aqui presente, porque já buscamos vida, já buscamos esperança e muitas outras opções, mas agradecemos e te louvamos, porque a tua palavra é precisa, é exata, e ela vem satisfazer os nossos anseios, para que possamos viver vida com paz, com alegria, com a esperança da vida eterna. No nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Sempre foi da vontade de Deus que todos o conhecessem, que todos fossem bem informados, que ninguém fosse enganado, porque toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa, para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa ação. Aí ela corrige, ela acerta as nossas vidas. Sempre foi da vontade de Deus que todos soubessem, né? O salmista já dizia: anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele é mais temível do que todos os deuses que os homens criam. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nós sabemos que o santuário de Deus hoje é cada crente em Jesus, porque passa a ser o templo do... E também sabemos que o santuário de Deus é a igreja de Jesus, universal, desde aqueles que já se converteram lá no passado e já estão com o Senhor, até aqueles que ainda vão tomar uma decisão com Jesus, e nós aqui, nós estamos sendo o templo do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos saber? A primeira notícia que está sendo colocada para nós hoje, através do apóstolo Pedro, uma notícia que estava alcançando pessoas de todos os cantos da terra. Vocês sabem que no dia da Páscoa era um feriado nacional em Jerusalém, mas vinham pessoas de todas as regiões do Ocidente, da África, da Ásia, da Europa. Elas vinham ali comemorar a Páscoa. A Páscoa que, se nós pudéssemos resumir, a palavra Páscoa significa o quê? Libertação. E nós sabemos que depois, mais tarde, a palavra nos ensina que Jesus é a nossa Páscoa. Liberta você, para você viver uma vida com qualidade. Como nós vimos hoje, né? Tu fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Não adianta você procurar alegria, esperança em qualquer outra realidade. Não, eu vou viajar para a Europa.
vou usar droga, vou beber, vou usar o meu dinheiro do jeito que eu quero, geração que não pensa mais em acumular, mas pensa em gastar. Irmãos, nada disso preenche o ser humano. Só a paz, a alegria que nós temos em poder saber que uma grande questão que o ser humano busca é ser aprovado, é ser aceito. E foi esse o toque que Jesus fez com que eu e você pudéssemos ser aprovados. E foi essa a mensagem, essa primeira grande notícia que foi dada para aquelas pessoas que podiam veicular essa notícia para todos os cantos da terra. Porque vocês sabem que a primeira globalização verdadeira mesmo foi o Império Romano, né? Eles não tinham internet, mas eles tinham um correio super eficiente. Nossos correios hoje estão fundamentados no modelo romano, que foi copiado pelos ingleses e nós copiamos os ingleses, né? Então, a comunicação era algo importante para aquela época. Mas qual era a informação? Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. É possível receber a aprovação de Deus. Já pensou, Deus olha para mim do jeito que eu sou, com todas as minhas falhas, com todas as minhas dificuldades, com todos os meus sentimentos, eu te aceito. Talvez o seu vizinho não aceite você. Talvez você esteja vivendo uma crise conjugal e as pessoas não te aceitam. Não importa, nós temos alguém que nos aceita, alguém que nos aprova. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que Pedro anunciasse, olha, nós temos alguém que é aprovado por Deus. Verdadeiramente ser humano e verdadeiramente divino. Quem é? Jesus. A imagem de Deus invisível, o primeiro primogênito, porque aprouve a Deus Pai que nele habitasse toda a plenitude. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e tendes a vossa plenitude nele. Olha aqui, olha a notícia boa que nós temos. A mesma plenitude de ser aprovado por Deus, que Jesus tinha todo o direito como Filho de Deus, homem perfeito, ele estendeu esse direito para cada um de nós. Já pensou você poder dizer assim, olha, através de Jesus eu sou aceito. Eu tenho alguém que me aceita do jeito que eu sou. A única condição que ele coloca para você é você crer em Jesus. Somos aprovados nele. Então essa primeira grande informação que todo ser humano precisa. Vocês já ouviram dizer que o ser humano é um poço de carência? A gente pensa que algumas pessoas são carentes, né? Mas na verdade, todo ser humano é um poço de carência. Muitas vezes faz coisas para chamar a atenção, para ver se as pessoas o aprovam, apesar do que eles estão fazendo. Então o ser humano é assim. Não é criança, não é apenas alguns adultos. Todo ser humano ele tem uma necessidade urgente de ser aprovado. E quais são os grandes conflitos que nós temos na vida? Não conseguimos aprovar as pessoas como Jesus aprova a gente. Mas glória a Deus, né? Temos alguém que é perfeito e que nos aprova. Então, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, ele diz assim, que nós somos criados para o louvor da glória de Deus e que ele tem uma grande alegria de olhar para nós, porque ele olha para nós através do amado que é Jesus. Então, saia daqui com a plena convicção de que você tem um amigo, esse amigo é o nosso Deus, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E essa foi a mensagem que foi transmitida lá no primeiro século, quando as pessoas estavam cansadas de tudo aquilo que os filósofos gregos e os latinos haviam pregado, anunciado. Materialismo. Viva a vida. Use o momento. Tudo isso deixou o ser humano frustrado, porque o ser humano não consegue viver fundamentado no momento. Ele precisa ter o quê? Esperança. Ai de você, se você for trabalhar amanhã e você não tiver esperança, você não vai fazer nada que preste.
Ai de você se for conviver com o teu esposo, com a tua esposa hoje, você não tiver esperança que pode melhorar alguma coisa. Então a esperança só vem através de uma consciência de que você é aprovado, porque você crê em Jesus. Colossenses, capítulo 2, tendes nele a plenitude, ou seja, a aprovação, porque ele é o líder de tudo. Então, amém? Firmes, porque eu sou o quê? Aprovado por Deus. Por quê? Porque eu creio em Jesus. Irmãos, vocês se imaginam o que alguém que é aprovado por Deus pode fazer? Alguém que vive essa aprovação, né? Porque às vezes você é aprovado por Deus, você não vive. Você faz uma restrição para tudo. Pode acontecer, não pode? Às vezes nós não usufruímos aquilo que nós temos. Nós deixamos lá, encaixado, empacotado, né? Lá no fundo do baú, depositado. Não, é para usar. Nós estamos aqui para usar essa aceitação que Deus fez através do seu Filho. Paulo diz assim, foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que nós fôssemos aceitos por Ele. Agora, segunda informação importante. Vocês já imaginaram o que uma pessoa aprovada pode fazer de bem? Que útil que ela pode ser na vida do próximo? Na economia que Deus tem para fazer com a sua gestão aqui no mundo? Salvar vidas, resgatar vidas, fazer com que você que talvez não tenha sentido da alegria, paz. Mas eu penso, Jesus está comigo, então eu posso ter alegria e paz? Posso. Né? Hoje eu falei com uma senhora de 91 anos. Depois que eu falei de Jesus para ela, ela deu um sorriso. Já fazia dias que ela estava... Sorriu. Por quê? Porque Jesus colocou alegria e paz numa pessoa de 91 anos. Você já pensou se essa pessoa parte para a eternidade sem ter essa alegria, essa paz? Mas é assim. Você fala, Deus aprovou o seu filho. Se você crê nele, você é aprovado e você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Para vocês terem uma ideia, quando Pedro falou a respeito disso, falou assim, ó, ele foi aprovado diante de Deus, milagres. Quantos milagres acontecem que nós nem ficamos sabendo? A gente pensa que milagre é só aquilo que você vê. Não, irmãos, a vida, viver a vida é um milagre. Você andar por essas estradas e não sofrer nada é um milagre de Deus. O tanto de vírus, bactéria que anda correndo por aí, a vida é um milagre. Então, enquanto Deus quer fazer com que milagres e milagres mais acontecem, não é? Mas às vezes nós só valorizamos o nosso relacionamento com Deus quando estamos atrás de um milagre. Por que não agradecer por todos os milagres que Ele tem feito? Né? Então Jesus fez milagres, Jesus fez maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dEle, como vocês mesmos sabem. Quantas coisas Deus fez. O apóstolo João diz assim, que se pudesse anotar, documentar tudo aquilo que Jesus havia feito durante os 3 anos e meio, o que aconteceria? Tudo que fosse escrito não caberia em toda a terra. Que produtividade, né? Que eficiência. Jesus fez também muitas outras coisas que não foram registradas no Evangelho de João. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Você vai lá naquela biblioteca municipal do Estado de São Paulo, aquele prédio imenso, né? Você fala, aqui não cabe tudo que Jesus fez. Maravilha, né? E tem gente vivendo uma vida miserável, porque não quer crer em Jesus. Ou porque crê em Jesus, mas não quer viver essa vida de paz, essa vida de segurança. A gente é assim, nós somos assim. Então você vai lá, aquela biblioteca imensa. Agora vocês imaginam, mas agora pode digitalizar tudo. Irmãos, para Deus, Deus faz muito mais de tudo que você pode digitalizar. Muito mais. Né? A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, que é o poder do Espírito Santo. Então, quando você... 2 verdades importantes que nós vamos carregar para nossas casas hoje. Jesus foi aprovado.
E lá na carta aos Colossenses fala que eu posso ser aprovado se eu crer nele. Jesus foi uma pessoa extremamente, infinitamente útil na vida das pessoas. Não só na questão de salvação, que era o principal, de morrer por nossa causa. Nós não vamos poder morrer, mas Jesus diz que aquilo que ele fazia de milagres e maravilhas e sinais, nós faríamos mais do que ele. Você assustou? Então, vejam que superabundância que Deus colocou para o povo de Deus fazer. Então seja superabundante com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, com o teu vizinho, com o teu colega de trabalho, com o teu chefe. Seja superabundante. Na verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou junto para o Pai. Tá? Você vai querer discutir com Jesus? Ele falou, você pode fazer, você só não pode morrer na cruz. Isso nenhum ser humano tem condições, tem autoridade, tem suporte para isso, e não há necessidade disso, porque ele já morreu, por nosso lugar. Então ninguém pode ganhar a sua salvação. Nós vemos aí no dia da Páscoa, Filipinas, né? As pessoas querem ganhar a salvação, pegam um chicote e saem pela rua numa procissão e se esvaecendo em sangue. Se morrerem de hemorragia ou de choque, né? Não vai adiantar nada. Se não crê em Jesus, não vai para o céu, não. Não vou falar o resto, né? Vai adiantar alguma coisa? Porque pela graça somos salvos mediante a fé. Esta não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Não adianta, salvação ninguém consegue comprar. Ninguém consegue trocar. Ninguém consegue resgatar. Porque Jesus fez o sacrifício perfeito. Nós cantamos o hino muitas vezes. Cristo tudo fez completo, nada por fazer deixou. Cristo tudo fez completo. Agora, cuidar dessa multidão que começa com a tua esposa, com o teu filho, com o teu amigo, essa missão é nossa. Por isso que Pedro fez questão de salientar, olha, vocês prestaram atenção, quanta coisa boa que Jesus fez, milagres, maravilhas, sinais, que Deus fez através dele. Aí você pensa, mas onde é que eu fico nessa? Você é um instrumento de Deus. Você e eu somos instrumentos de Deus. O profeta Ezequiel diz que nós somos como aqueles soldados que ficam numa torre, numa muralha, para anunciar às pessoas que é possível você se defender da ação do inimigo. Ele usa um símbolo de guerra. É possível você estar defendendo. Você tem que avisar as pessoas que é possível ser aprovado por Deus. Jesus disse que nós somos o quê? Sal e Apóstolo Paulo diz que nós somos astros numa geração perversa e corrompida, na qual vocês refletem como astros no mundo. Ele disse que existe um ministério, o ministério da reconciliação das pessoas com Deus, e que nós somos esses ministros. E que nós somos o quê? Embaixadores. Por isso que nós vamos levar dessa mensagem tudo aquilo que todos precisam saber. Você crê em Jesus? Sim? Então o que nós vamos dizer? Eu estou aprovado por Deus. Já pensou? Milagre? Milagre. Como é que vai aprovar uma pessoa como eu, como você? Né? Por mais santinho que você se ache. Mas a Bíblia fala que Deus tem grande alegria quando Ele olha para nós através de Jesus, no amado. Ele fala que nós somos feitos para a glória dEle. Já pensou Deus ter glória, se gloriar de nós? Né? Sabe o que é isso? É quando você tem alegria, quando você vê o teu filho, chegou em, pai, eu tirei 9 na prova. Você fica feliz, não fica? É desse jeito que Deus olha para a gente. Ele tem alegria.
Ele aprova você, só que você não tirou 9, não tirou 10. E se nós somos aprovados por Deus, é para fazer essa grande tarefa de milagres, maravilhas, sinais. Isso não pertence a uma igreja, não pertence a um pastor. Isso é pacote fechado para cada servo de Deus. É um pacote preparado para você. Milagres, sinais, maravilhas. Maravilhas. Porque Jesus disse, em verdade eu vos digo, João capítulo 14, versículo 12, é bom você ler para conferir, né? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Mas como é que eu posso fazer isso aí, né? Eu só consigo fazer alguma coisa em determinada área da vida, profissional, e ainda assim a gente... Né? Então nós vamos implorar a Deus que Ele nos faça sair daqui com plena consciência que através de Jesus Cristo você é aprovado. Não importa o que os outros pensem, você é aprovado. E que nós temos uma grande tarefa para fazer e que ela vai ser feita no poder do Espírito Santo. Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi a vós, vos nomeei, vos designei, para que vades e deis fruto. Está estabelecido. Você acha que tem alguém que está precisando de você hoje? Alguém que está precisando da sua oração? Tem ou não tem? Então já começa a orar por essa pessoa, por essa vida, por essa família. O que você está fazendo? Milagres, maravilhas, sinais, que não pertence a determinada igreja, a determinado pastor. Tire isso da cabeça, irmãos. Pertence aos crentes em Jesus. Que bom, né, se os crentes assumissem isso. Não, aquele pastor lá que vai fazer os milagres. Não, irmãos, para com essas conversas. Vamos fazer aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia fala, não fostes vós que me escolheram, eu escolhi vocês, eu vos dei para que vades e deis fruto. Então, muito fruto. E quando você lê João 14, 12, você fala, mas eu lá na minha profissão, no meu trabalho, posso fazer? Pode, você pode fazer coisas grandiosas, para a glória de Deus. Quais as informações que nós vamos levar hoje? Aprovados por Deus, para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Vamos falar juntos? Aprovados por Deus em Cristo e instrumentos de Deus no poder do Espírito Santo. Deus abençoe. Ore por mim, eu oro por vocês. Vamos orar uns pelos outros, para que essa seja uma semana que a gente viva essa alegria, né? Que Ele fala assim, tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encheste de alegria em tua presença. E nós lemos juntos Romanos capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Oração silenciosa. Depois vamos cantar o hino. Então orem, agradecendo a Deus, porque a grande notícia que todos precisavam saber, fomos aprovados, somos instrumentos nas mãos de Deus. Igreja que nasceram aqui, alguns estavam na barriga da mãe, né, e já ouvia a palavra de Deus. Então vamos agradecer a Deus, porque é possível você ter uma vida muito melhor. Muito, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca, né? O Senhor ouviu o meu clamor, né? E me livrou de todos os meus temores. Tudo está vinculado. Vinculado. As bênçãos são vinculadas. A misericórdia de Deus é sempre, né? Sempre é misericórdia. Agora, certas bênçãos nós perdemos porque não atentamos para o que Deus quer nos ensinar. Agora, a misericórdia é direta. Misericórdia, se não fosse a misericórdia, não havia ninguém aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, suplicamos que Tu tenhas misericórdia de nós nesse sentido, de podermos aprender a domar esse poder tão grande que tem poder sobre a vida e sobre a morte, que é o falar. Sabemos que Tu nos criaste a Tua imagem e semelhança, e a comunicação é uma característica fundamental da divindade. É tua, por isso que tu transmitiste essa característica para nós ao nos criarmos. E que nós sejamos abençoados no aprender. E que cada crente em Jesus, independente da idade, seja, como a tua palavra diz,
astros no mundo, sal e luz. E nós agradecemos porque temos a certeza que isso fica bem através do poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.